Eu vou falar de um assunto que provavelmente já saiu do hype, mas eu queria falar algo que eu não vi ninguém falando sobre esse assunto. Talvez eu não vi todos os vídeos, mas alguém deve ter comentado algo parecido, mas eu não vi. E eu queria falar sobre o assunto do espontâneo, sobre sentar no colo e fazer carinho na barbinha do papai, do Alexandre Vilas Boas. Mas antes de eu falar aquilo que eu vi e que ninguém tá falando sobre esse assunto, curta, comente e compartilhe para que a gente possa alcançar mais vidas. A Exousia é uma igreja onde ela está nascendo, então a gente precisa da ajuda de vocês para crescer também nas redes sociais. E curta, comente e compartilhe para nos ajudar. Então é isso. Olha, bora lá, voltando ao assunto. O que eu quero falar é simplesmente algo interessante. Veja só, eu conheci sobre isso há muitos anos atrás, porque esse espontâneo vai e volta, e o pessoal trouxe de volta algo que já faz muito tempo, zoaram, brincaram sobre esse espontâneo. Eu até ri vários memes que fizeram, vários shorts que fizeram sobre o assunto. Porém, todavia, entretanto, eu vi pessoas com uma imagem muito negativa, dizendo que isso era, como é que eu posso dizer? Que isso era uma falta de reverência. Como assim? Alguém que senta no colo faz carinha na barbinha do papai? E essas pessoas estavam destilando ódio contra esse espontâneo. E veja só, o Victor Rodana falou sobre não ter erro teológico. Na verdade, em certo ponto, ele até elogia, dizendo que os gringos faz as canções deles e a gente pega, transforma em uma versão, e aí quando uma pessoa como o Alexandre pega e faz um espontâneo a partir de uma experiência, porque o Alexandre Vilas Boas, ele faz esse espontâneo a partir da experiência de sua filha que senta no seu colo e faz carinho na barbinha dele, e ele gostou daquela ação, daquele momento feliz com a filha dele. E aí quando ele vai expressar na canção, no sentido de intimidade, ou seja, a gente vê a adoração. E aí a gente não vê erro teológico, a gente vê uma adoração. Você não vê que esse espontâneo é antropocêntrico, ou seja, um homem está no meio desse espontâneo. Então você percebe que quando essas pessoas com muito ódio e com muita força na fala e do jeito bastante radical de falar, que deveria que deveria acabar, nossa, o que estão fazendo com as nossas igrejas, o chip é uma porcaria, olha isso, olha esse espontâneo, eu sou penteca, eu nunca vou para essas igrejas de parede preta, ou senão eu sou reformado, por isso que eu gosto de músicas que são centradas na Bíblia. E como assim? Que falta de reverência, que falta de tato com Deus. E eu acho interessante isso, porque essas pessoas que estão falando isso têm um problema. E isso é um problema nacional, é um problema do Brasil. O Brasil tem um problema de ver Deus como pai. Por quê? Porque tem um problema de paternidade total no Brasil. Como assim? Não é todos que têm esse problema, calma. Mas muitos têm a dificuldade de ver Deus como pai. Porque, eu vou dar um exemplo, tá? Provavelmente ele teve um pai que foi bastante abusivo, não da forma física, mas às vezes de falar coisas que não deveriam ser faladas. Um pai grosso, um pai que, como é que eu posso dizer, batia, que atacava e que deu muito traumas. Ou se não, pessoas que viram o pai ir embora, sabe? E tipo, nunca conheceu o pai de verdade. Na verdade, até conheceu, mas tem ódio, tem raiva, porque o pai dele o abandonou. E quando a gente fala que Deus é pai, a pessoa olha e diz: não, Deus não pode ser pai, porque o meu me abandonou. Como é que Deus vai ser pai se ele não abandona ninguém? Entende? Então, assim, as pessoas têm dificuldades, ou até pessoas que na verdade perderam o seu pai muito cedo, quando eram crianças,
e sente uma falta tremenda dos seus pais, de ter uma presença paterna da sua infância. E quando olham para um espontâneo, onde fala de um momento íntimo, de intimidade, e ainda chamando Deus de Pai, essas pessoas começam a se revoltar. Mas isso revela um pecado que está no coração delas. E qual é esse pecado? Simplesmente não conseguir, de maneira alguma, ver Deus como Pai. Veja só, Jesus, em um dos motivos dele ser crucificado, foi a oração do Pai Nosso. Porque antigamente Israel via até Deus como Pai, só que não Pai meu, sabe, no singular, um pai dos meus irmãos, mas sim do pai da nação, mas não via como um pai amoroso e singular, que também é nosso, que é da igreja. E veja só, se o pai é nosso, o reino também é nosso. Então, quando a gente evangeliza, a gente tem que mostrar o pai, tem que revelar o pai. Entende? Então é muito difícil as pessoas que têm esse problema com os pais delas ver essa canção, que na verdade é um espontâneo, perdão, eu vou trocar as bolas um pouco, mas realmente ver esse espontâneo e ele sente no coração uma revolta muito grande, uma revolta muito forte. Olha, eu não estou dizendo que o espontâneo é bom. Na verdade, eu já vi o Alexandre Vilas-Boas fazer espontâneos que me fez chorar. Eu já vi espontâneos que eram, sabe, tratados teológicos do nada. E esse espontâneo não é um tratado teológico, mas também não é heresia, não é um espontâneo antropocêntrico. Não, 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 não é. E isso a gente tem que colocar no nosso coração, porque a gente faz tanto memes de um espontâneo que simplesmente é só infantil. Simplesmente o problema dele é ser infantil, mas a gente não consegue fazer meme, brincar ou até falar com essa força em músicas que na verdade são músicas seculares, transvestidas de músicas evangélicas, que traz erros teológicos, que coloca o homem no centro das coisas. E aí a gente percebe que o problema não é ver Deus como Senhor. Todo mundo consegue ver Deus como Senhor. Todo mundo consegue ver Deus, talvez, como é que eu posso dizer, um rei, um salvador. Mas quando fala de um Deus que também é Pai, que também quer intimidade, que também quer relacionamento, elas têm uma dificuldade. E como a gente percebe que quando essas pessoas que falam de forma forte, não fala que a música é infantil, não fala que a música é problemática no sentido que ela infantiliza um relacionamento com Deus, que ela infantiliza um relacionamento com o Pai, que infantiliza a intimidade com o Pai. Mas sim falam que é uma falta de reverência, é uma falta de tato com Deus. Mas não é isso. Não é isso. É que no fundo, no coração delas, elas não conseguem ver Deus como Pai. Não conseguem ver Deus como esse Pai amoroso que ama. Sabe, eu tenho um pai que é amoroso, foi carinhoso comigo, e eu tenho facilidade de ver Deus como Pai. Mas na minha igreja, e eu cuido de pessoas, e tem pessoas que ela não consegue ver Deus como pai de maneira alguma. E olha que o pai dela não abandonou. Simplesmente o pai dela faleceu e ela não consegue enxergar Deus como pai, ela não consegue enxergar essa paternidade na fé, essa paternidade espiritual de Deus. E ela tem essa dificuldade e ela luta com Deus perante todos os dias com isso. E eu percebo que essas pessoas precisam ser tratadas, essas pessoas precisam entender que Deus é Pai, que Deus também como é que eu posso dizer, que Deus quer ter um relacionamento de pai e filho. Ele nos adotou. Jesus, ele mostrou para o povo de Israel e para o povo gentio que o Pai era nosso, o Pai era meu, o Pai era seu. Deus é Pai, é da natureza dele ser Pai.
Então, quando a gente olhar para esse espontâneo, não veja como um sentimento de raiva, de ódio, não, mas veja como um sentimento de que, pô, eu preciso ter essa intimidade, de ser tão próximo de Deus, que eu me submeto a viver uma vida de dar carinho a Ele, de tocá-lo, de querer senti-lo.